Queridos irmãos, nós chegamos nesta parte das Escrituras, capítulo 4 de Eclesiastes. Deixe-me ler o versículo de número 1 apenas. Depois voltei-me e atentei para todas as obras, ou melhor, as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Ele começa dizendo, depois voltei-me. Apenas penso que uma tradução mais clara seria, depois retornei e atentei. Em outras palavras, eu retornei e atentei para as opressões. Ele retorna ao raciocínio, ao pensamento que ele iniciou lá no capítulo 3, versículo 16, observe. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. Então ele começa a desdobrar esse raciocínio, ele se afasta um pouco, e agora no versículo 1 do capítulo 4, depois de tudo isso que eu acabei de dizer, ele diz, retornei àquele pensamento sobre a opressão, sobre a injustiça, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Assim, tendo iniciado no capítulo 3, versículo 16, ele ali começa a declarar os males que ele viu entre os homens. Então ele prossegue novamente a tocar nesse assunto aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1, e ele começa a enumerar estas maldades, opressões, os males que ele viu, e também a se lastimar disso. A lastimar-se dessas coisas, dos males que ele observou debaixo do céu. E ele então declara que um dos piores males que ele observou, que ele viu neste mundo decaído em pecado, foi a opressão do mais fraco pelos poderosos. Certamente Salomão viu muito dessas coisas em um período como aquele, não é? E assim, ele prossegue agora para dar mais ilustrações sobre a incapacidade do ser humano ser o arquiteto de sua própria felicidade. Por quê? Porque, por mais que se empenhe, há muita opressão nesse mundo. Existem muitas coisas que interrompem, que destroem este projeto da sua vida. Ele tenta começar com seus alicerces materiais, seus sonhos, suas perspectivas de vida, e então há muitas coisas que interrompem essa construção. E é isso que ele está fazendo, ele está dando ilustrações da incapacidade do ser humano de arquitetar sua própria existência a partir de seus próprios pensamentos. No capítulo 3, versículo 16, ele observou que os juízes que se supunham deveriam exercer justiça, eles próprios se tornaram os injustiçadores. Eles próprios eram culpados tanto de cometer quanto de perpetuar a injustiça. Veja o versículo 16, outra vez, vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo, isto é, na cadeira de juiz, de julgar retamente, havia um ímpio, havia impiedade, e no lugar da justiça, iniquidade. Assim Salomão sentiu, ao ver tudo isso aí, como muitos outros que se encontraram numa situação de opressão como essas, pessoas oprimidas sem um consolador. E ao ver isso, ele sentiu, como muitas pessoas sentem debaixo da opressão, que seria melhor para uma pessoa morrer do que viver. Seria melhor a morte do que continuar a viver debaixo dessas circunstâncias. Seria melhor também, talvez, nunca ter nascido. Esse é o raciocínio. Observe a continuidade dele. Depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Não tem consolador. E essa palavra consolador repete-se mais uma vez para mostrar a tristeza disso. Não havia nenhum consolador. A força estava do lado dos seus opressores, do poder, mas eles não tinham consolador. Por isso, eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros, do que está vivo e do que viveu e depois morreu, melhor do que esses dois, é aquele que nem mesmo nasceu, aquele que não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do céu. Bem, essa é uma conclusão muito profunda, muito amarga,
muito desesperadora, muito triste, não é verdade? E aqui está a conclusão, então, lembre-se disso, de uma pessoa pensante que, ao observar e sentir as mazelas que o ser humano enfrenta ao longo da história da humanidade para tentar arquitetar a sua vida, ele chega a esta conclusão: é melhor não ter nascido. É melhor morrer do que viver sob tamanha opressão. Bem, lembre-se, ele fala como um homem natural, ele se coloca no lugar de uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus. Ele fala sobre aquele período da vida dele quando ele se afastou do Senhor e começou a experimentar com a vida. E a expressão debaixo do sol identifica isso, não é? Versículo 1. Vi mais. Depois retornei e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele está olhando para a vida apenas aqui, sem Deus. E ele diz que faltavam aquelas pessoas um consolador, isto é, alguém para defender, alguém para proteger outra pessoa. Um consolador é um mentor, ele é um defensor, um dulcificador, um confortador. Estas pessoas opressas não tinham nenhum dulcificador para a sua vida, nenhum confortador. Por isso, ao observar a miséria, a tragédia do que é viver debaixo de uma opressão e não conseguir sair dela, escapar dela, então ele diz: louvei aos que já morreram mais do que os que vivem ainda. Bem, esta realmente, eu espero que você concorde comigo, é a conclusão que somente uma pessoa que não conhece a Deus pode chegar, não é verdade? Quando ela observa somente aquilo que está diante dela. É assim que raciocina um homem sem Deus. Quando ele reflete sobre a vida humana, neste mundo apenas, ele olha e vê a opressão debaixo da qual estão muitas pessoas. Pensa sobre um escravo na antiguidade, ou um escravo no período moderno, um escravo africano e europeu, não é? No período da escravidão europeia africana, sem direito, trasladado de sua própria nação em um navio negreiro, em um país distante, língua distante, cultura distante, visão, geografia distante, não considerado como ser humano, valendo tanto quanto animal, sua vida não pertence assim, debaixo da opressão, não podendo fugir, não podendo cruzar o oceano e voltar para sua casa, sua cultura, seus pais. Que é melhor do que isso, senão a morte, alguém diria. Pense sobre isso. Melhor viver, morrer do que viver sob opressão. Viver oprimido, sendo apertado por algo, sem a possibilidade de escapar. Uma coação, uma humilhação moral. Pense sobre refugiados vivendo em campos de refugiados no mundo inteiro. Anos e anos e anos em uma pequena tenda ao sol, sem água, debaixo do terror. Pense sobre a condição de certas mulheres na Índia. Ontem eu li a notícia de um homem hindu que vendeu sua esposa por um valor equivalente a R$ 180 para ele comprar um celular. Pense sobre uma situação dessa, ser vendido para se tornar uma escrava sexual de uma outra pessoa, presa em um determinado lugar. Opressão física, mental, moral, existencial. Ao observar isso, ao sentir-se nisso, a conclusão de uma pessoa que não conhece a Deus, isto é, que não possui esperança, é essa: é melhor morrer. E não somente tem sido esta impressão, mas tem sido esta decisão cabal de milhares de pessoas ao longo da história que tiraram a sua própria vida. E nós poderíamos multiplicar os exemplos aqui. Assim, Salomão, que deve ter observado dezenas de situações de profunda opressão religiosa, espiritual e tantas outras coisas, vem e declara estas palavras: louvei aos que já morreram. Mas, queridos amigos, ele está falando sobre como homem natural, sem Deus aqui. E nós devemos confrontar, é claro, esta declaração como pessoas que conhecem a palavra de Deus e a luz da verdade. Nós devemos confrontar esse homem natural que declara isso. Por quê? Bem, primeiro, porque não se pode louvar os que já morreram, porque a morte não é o fim da existência de uma pessoa, não é? Observe o que ele está dizendo aqui. Aqui está a maravilhosa sabedoria da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela lida com todas as percepções do ser humano. Sabe o que ele está representando aqui? Ele está representando uma visão universal que é carregada pela maioria das pessoas. E nós encontramos
essa perspectiva diariamente ao conversar com pessoas. É a perspectiva de que a morte é descanso, não é? Você já ouviu isso aí do lábio de alguém? Poxa, sofreu tanto, mas descansou agora, não é? Poxa, viveu uma vida horrível, preso no vício, matou, roubou, foi preso, foi maltratado, mas descansou agora, não é? A ideia de que a morte é descanso. Por isso louvei os que já morreram. Somente uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Deus, pensa desta maneira. Esse é um homem natural, não regenerado. Quando ele contempla o aqui, as pessoas, a vida, o agora, essa é a conclusão dele. A morte vai me trazer descanso. Eu sofri muito nessa vida, mas depois a gente descansa, não é? Bem, queridos amigos, não se pode louvar os que já morreram mais dos que ainda vivem, ainda embora sob opressão. Por quê? Pense comigo. Porque o estado de quem passou para a eternidade, porque a morte não é o fim da existência, o estado de quem partiu para a eternidade não é necessariamente melhor do que aquele que está aqui, ainda que esteja sobre alguma opressão. Se essa pessoa, se este homem, se esta mulher é uma pessoa que rejeitou a Deus em seu coração, que rejeitou a voz da consciência moral, para viver sua vida sem Deus, para empurrar Deus de lado, para rejeitar o Salvador, bem, eu devo dizer que essa pessoa está em uma melhor condição aqui nesta vida do que lá, depois da morte. Porque, meu querido amigo, ainda embora vivendo em alguma opressão profunda aqui, nós ainda podemos desfrutar de muitas coisas. Algumas pessoas dizem que o inferno é aqui, depois da morte o descanso. Aqui você ainda pode desfrutar e ver o sol, indo embora sob opressão, e experimentar algum alimento, e ver o sorriso de outras pessoas. Aqui você pode tomar uma água de coco fresquinha. Aqui você pode, depois de uma grande caminhada, suado, cansado, quase tonto, de tanto sol, sentar-se sob uma sombra. Aqui você pode tirar o pé do sapato e a opressão do sapato ser aliviada, não é, no pé. Aqui ainda se pode desfrutar de muitas coisas, mesmo sob a pressão. Mas, meus queridos amigos, após a morte para uma pessoa que não conhece a Deus, há apenas choro e ranger de dente, o fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre. Assim nós não podemos louvar os que já morreram. E ele segue em frente, então, dizendo no versículo de número 3, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Atente para a linguagem. Esse é um raciocínio ilógico aqui, se você for com calma. Observe mais uma vez. Melhor do que o que vive e do que morreu depois que experimentou a opressão, é nem mesmo ter nascido, ele diz. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Melhor é aquele que ainda não é. Você percebeu a irracionalidade do raciocínio aqui? Observe outra vez. Melhor é aquele que não é. Ora, aquele que não é não existe. Como o que não existe pode ser melhor ou pior do que alguma outra coisa, melhor ou pior do que ele? Se uma pessoa não nasceu e não viu os males desta terra e as opressões desta terra, bem, ela não vai sentir nada, nem alegria, nem felicidade, porque ela não é. Ela não existe, ela não veio à existência. Não se pode dizer, bem, aqueles que não nasceram são mais felizes. Felizes por quê? Eles não existem. Não há existência. Você percebe o raciocínio lógico e racional aqui? Aquele que ainda não é, mas como eu posso usar o termo aquele e apontar para um objeto, uma entidade, um espírito, não é? No sentido de personalidade, e dizer que ele não é? Bom, se ele existe, então ele é algo, não é? Como eu posso dizer que aquele que ainda não é, não viu as más obras que se fazem debaixo do sol, ele é melhor do que aquele que veio a existir? Há uma racionalidade no raciocínio aqui.
E é claro, além de irracional, o raciocínio de uma pessoa que não conhece o seu Criador, é também uma falácia. É uma falácia dizer isso, que é melhor não ter nascido do que ter nascido. Queridos amigos, no caso de todos os seres humanos, mas principalmente no caso dos bons, e por bons eu quero dizer aqueles que fazem um esforço moral para o bem, e quanto muito mais para o salvo, arrependido, convertido, quão mais incomensuravelmente melhor, para ser bem redundante, é ter nascido. Considere o que isso significa, ter nascido. Ter nascido significa ter sido criado por Deus, ter sido feito pessoa à imagem e semelhança de Deus. Ser dotado de um intelecto, de um coração capaz de manter comunhão com Deus. Ser dotado das faculdades poderosas da alma, o intelecto, a razão, as afeições, a memória, a consciência e o espírito. E ter no espírito o potencial de comunicação com Deus, tendo sido criada a imagem e semelhança do seu Criador. E embora ter nascido também significa, é claro, ter nascido em um estado de pecado e de miséria, em consequência da queda, não é, dos nossos primeiros pais, não se pode esquecer que ter nascido significa, além disso, ter nascido significa ter vindo à existência em uma condição em que a graça de Deus está diante de uma pessoa. Por quê? Porque, embora tendo nascido em um mundo pecador, a graça de Deus, nos diz a palavra de Deus, se manifestou a todos os homens. Está lá no livro de Tito, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, negando a impiedade, e ele segue esse raciocínio, buscamos a Deus, aguardando a bem-aventurança, o retorno do Salvador. Assim, em consequência da queda, embora tendo nascido em um mundo de pecado, com pecados, nós não podemos esquecer que ter nascido significa ter nascido em uma esfera de existência em que a graça de Deus está diante de alguém, de uma pessoa, a graça que se manifestou a todos os homens, uma graça que é oferecida para tirar alguém desse mundo mau, do pecado, para regenerar alguém, para transformá-lo para sempre, para resgatá-lo desse estado de pecado e miséria. Ninguém que aceita, se eu posso colocar nesses termos, ninguém que recebe a graça de Deus em Cristo, tendo visto a sua miséria, pecado e opressão, jamais irá considerar um infortúnio ter nascido nesse mundo, não é verdade? Um teólogo escocês do século XVII, chamado Halliburton, não considerou a sua vinda a este mundo inferior, assim por dizer, apesar de todas as vicissitudes e infortúnios que uma pessoa passa por aqui, como algo irrelevante, como algo de todo ruim. Ele escreveu um poema no seu leito de morte, que eu resumo apenas uma tradução livre aqui para o português, em poucas linhas. Ele disse: "Ó bendito seja Deus por eu ter nascido." Essas foram as últimas palavras dele. "Ó bendito seja Deus por eu ter nascido. Eu tenho um pai e uma mãe e 10 irmãos e irmãs no céu, e eu serei a 11ª. Ó bendito seja o dia em que nasci." Potencial de conhecer a Deus e de desfrutar da eternidade com o Senhor. Sim, meus queridos amigos, nós temos uma visão tão triste aqui nestes versículos primeiros, não é? Veja esses primeiros 3 versículos, eu lerei novamente, você perceba então o teor deles. Essa é a triste visão, não é? A triste condição de milhões de pessoas em sua experiência nesta vida e em sua percepção sobre esta vida. Depois retornei ao meu pensamento anterior e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Bem, essa é uma visão muito triste realmente, e a condição triste de milhões de pessoas ao longo da história, como eu mencionei, sob opressão,
lágrimas não consoladas, sem um dulcificador, um consolador, opressos pelos homens, opressos pelos seus próprios pecados, opressos por paixões carnais e pelas consequências dessas paixões carnais, o resultado delas, opressos grandemente pelo medo da morte, opressos por Satanás, mas ainda assim, o homem não busca Deus, não busca o consolo de Deus. Debaixo de tremenda opressão, segue rejeitando a Deus, segue rejeitando a oferta do Evangelho, segue rejeitando o Criador, segue se afastando do Criador. Veja um exemplo disso em Jó, capítulo 35, de 9 a 12. Jó fala exatamente sobre isso. O ser humano mesmo opresso não busca o Senhor, se afasta do Senhor. Jó 35, de 9 a 12, estas palavras: por causa das muitas opressões, os homens clamam, por causa do braço dos grandes. Do juiz não é que deveria exercer juízo, porém ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, isto é, que consola? Ninguém no meio da opressão diz: eu posso buscar o Senhor, Ele consola. Porém ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam por Ele, porém Ele não responde por causa da arrogância dos maus. Esses maus aqui são os opressores e os opressos. Percebe? A situação é triste, é muito trágica. Este é o resultado do pecado no mundo. É o pecado que trouxe a opressão, o pecado que trouxe o mal. Meus queridos amigos, aqui está uma questão filosófica levantada desde muitos séculos, e mais recentemente levantada por céticos contra Deus. E a questão é essa: se Deus é amor, se Deus é todo bondade, por que há tanto mal? Se Deus é bom, se Deus é amor, por que Ele não acaba de uma vez com o mal? Então o raciocínio cético é este: bom, então Deus não pode ser amor. Ou se Ele é amor de fato e não dá um fim ao mal, Ele não é um Deus poderoso, Ele não tem poder para fazer isso. E quantas vezes nós já ouvimos esse tipo de argumento cético de várias maneiras, não é? Mas aqui está a resposta do Senhor. O estado em que o mundo se encontra é o resultado do pecado. O mal, queridos amigos, de uma maneira bem simples, o mal ele não pode ser encarado de uma maneira filosófica apenas. O mal, por exemplo, ele não é uma energia, uma força que você pode medir de uma maneira tão objetiva quanto nós gostaríamos. Você não pode usar a ciência física para analisar o mal e medir o mal. Não há um aparelho que meça o mal. Você não pode dizer que há mais mal neste ambiente aqui, neste quarto, medindo, do que naquele outro, porque o mal não é uma energia. O mal não é uma força. O que é o mal? E por mal estou englobando tudo, não é? Opressão, etc. Bem, o mal é o resultado de nossas ações. Nós criamos o mal e não Deus. Quando a Bíblia diz que Deus envia o mal, cria o mal, isso quer dizer que Ele envia a disciplina. Da perspectiva de Israel e das nações, o mal veio sobre nós. Da perspectiva de Deus, foi disciplina. Agora, Deus não é o criador do mal arbitrário. Nós somos os criadores do mal. O mal é o resultado do nosso pecado. A palavra de Deus diz: não matarás. Isso é positivo, não é? Isso é bom, não é? Isso é maravilhoso, não é? Vem em forma de uma proibição, mas é extremamente positivo. Não matarás. E o que nós fazemos? Nós matamos. E qual é o resultado? Mal, morte, tristeza, famílias esfaceladas, vidas esfaceladas, dor, angústia. Isso é mal. Assim nós criamos o mal. A palavra de Deus diz: não darás falso testemunho, não adulterarás. E nós quebramos a lei de Deus por nossos atos e ações. E o resultado disso é o quê? O mal. Assim, respondendo aos céticos, se Deus tivesse que acabar com todo o mal, Ele teria que acabar de uma vez com todo aquele que pratica o mal. Isto é, com você
comigo, com toda a humanidade. Mas o que é que Deus está fazendo agora em sua misericórdia? Ele está dizendo ao ímpio, que é o mal, pare, se arrependa, isto é, converta-se ao Senhor, abandone o homem mau, os seus caminhos malignos, e o Senhor se compadecerá dele. Assim, a opressão é o resultado da maldade humana. E mesmo debaixo da opressão, o ser humano, como diz Jó, se afasta de Deus, rejeita o Senhor, não busca o Senhor. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes, porém ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite? Ninguém o busca, isto é, ninguém se aproxima dele, embora ele envie tantos mensageiros à consciência e à vida de cada um. Ele dá tempo e oportunidade para o arrependimento. Assim nós vemos esta questão. Este é o resultado do pecado, então, no mundo. E o pecado também cega. O pecado não nos permite ver que há mal em nós, que o pecado está em nós, que o mal é resultado de nossos atos, não é? Mesmo o mal físico, calamidades, erupções vulcânicas, inundações, é o resultado da queda do ser humano no pecado, da maldade do ser humano, tanto no passado quanto agora, destruindo a natureza, não é? Pela sua ganância absurda. Meus queridos amigos, essa mensagem ela não é de toda negativa, porque para aquelas pessoas que um dia levantaram seus olhos para acima do sol, isto é, para Deus, como revelado na palavra de Deus, e buscaram o Salvador que Ele enviou, encararam sua culpa e maldade, há esperança, há certeza, há um Consolador, há um Consolador. A conclusão deste homem cético, destas palavras de um homem natural cético é esta: ele diz: não há consolador, não há consolador. A força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Claro, se eu não digo: onde está o meu Criador, e o busco, Ele que pode me consolar. Para aquele que encarou a sua impiedade, para aquele que entendeu e leu através da mentira deste mundo, vazio de uma vida sem Deus, há um Consolador. Primeiro, porque Deus, o Pai, é o Consolador daqueles que se reconciliam com Ele por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Eu irei abrir um número de textos. Abra comigo rapidamente em Isaías, capítulo 51, versículo 12. Deus, o Pai, é o Consolador daqueles que se reconciliam com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Isaías 51, versículo de número 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, o opressor não é que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? Há esperança para quem está em Cristo. Há certeza. Veja o Salmo agora 94, versículo de número 19. Davi dizendo: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, isto é, na minha angústia, na minha preocupação, na opressão, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, sozinho pensando, as tuas consolações recrearam a minha alma. Não é maravilhoso, querido? Quando alguém se encontra em estado de pesar, de angústia, em uma situação, se vê, como se diz em português, uma sinuca de bico, dentro de si mesmo, debaixo da mão opressora dos homens, então ele levanta os seus olhos para o Senhor. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações, as promessas de Deus, a certeza que há no Senhor, recriaram, refrigeraram, apaziguaram a minha alma. Veja 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 3 ao versículo de número 4, nós estamos falando sobre Deus, o Pai, que é o Consolador do seu povo. 2 Coríntios 1, de 3 a 4, que palavras tão maravilhosas. Mais uma vez: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Misericórdia é uma palavra das mais belas na língua portuguesa, é uma palavra conjunta do latim. Há duas palavras aqui, a palavra miséria, no latim,
Misericórdia não é miséria, e a palavra coração, miserere e cordios. Cordios é coração, misericórdia é agir com o coração diante da miséria de alguém, da opressão em que está alguém. As consolações do Senhor, que nos consola em toda a nossa tribulação. Ele é o Pai, o gerador das misericórdias, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Não é tremendo este versículo? Acaso algum crente negligencia estas palavras? Acaso a nossa fé se tornou tão pequena, este mundo se tornou tão grande, que nós esquecemos destas palavras de Deus, do Senhor? Oh, meus irmãos, olhe para cima das circunstâncias, para cima do sol, olhe para o Senhor. Deus, Pai, é o Consolador daqueles que se reconciliam com Ele por meio de Jesus Cristo. E o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é o Consolador de todos aqueles que buscam nele, é claro, a salvação. Ele também é o Consolador. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Observe, Mateus capítulo 11, de 28 a 30, as palavras do Senhor Jesus Cristo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, consolo, alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, consolo para as vossas almas. Que palavras! João 14 agora, versículo de número 16 também, as palavras do Senhor dirigidas aos discípulos e, é claro, dirigidas a todos nós. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Veja, outro Consolador. Isto quer dizer que Jesus é um Consolador, não é? Porque Ele vai enviar outro Consolador. Ele esteve com seus discípulos aqui e os consolou. E agora ele partiu ao Pai para enviar um outro Consolador. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Mais uma vez, lá em 2 Coríntios, veja o versículo da sequência. Capítulo 1, 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Cristo é consolador, consolador. E então o Espírito Santo é consolador. Por alguma razão, muitos pregadores apenas usam o título de consolador apenas para o Espírito Santo. Mas a Trindade Santa é consolador, o Pai é o consolador, o Filho é o consolador e o Espírito Santo também. João 16, nós acabamos de ler, versículo de número 7, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, o Espírito Santo de Deus. Há um hino no Cantor Cristão, que é o hinário da Igreja Batista, e que nós encontramos também em vários outros hinários, em outras denominações históricas, que tem uma letra, embora um pouquinho arcaica, tão bela. É um hino de marcha, porém traz uma verdade muito bela. O hino 314, Estou Seguro, talvez vocês conheçam, diz assim: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. A estrofe diz: descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz, amor, junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará
mas me susterá, descansando no poder de Deus. São belas estas linhas, não é? São palavras de alguém que olhou para cima do sol, para a rocha da nossa vida, para o escudo da nossa salvação, para o bendito Salvador de nossas almas. Ouça essas palavras de Apocalipse, capítulo 7, versículo 15, ao versículo de número 17. Apocalipse 7, 15 a 17. Diz assim: por isso estão diante do trono de Deus os salvos, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, isso é consolação. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Isso é símbolo de opressão, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que palavras, não é? Que palavras tão belas. Salomão diz no versículo 1: eu vi que a força estava do lado dos seus opressores. A força estava do lado de um governo ímpio, de um vizinho ímpio, de uma sociedade ímpia que tem um domínio sobre os nossos corpos. Queridos amigos, para o crente em Jesus, Deus é a rocha da sua vida, o escudo da sua salvação. A força e o poder pertencem ao Senhor. Veja essas palavras do Salmo 72, que palavras gráficas, que palavras confortantes. Salmo 72, versículo 4, depois versículo 12 a 15. Diz assim: julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. O poder está na mão do Senhor. Lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 12 a 15. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o console, o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, bom, isso a respeito do Salvador, não é? Será adorado, será servido. A força está do lado do Senhor. Se nós levantamos os nossos olhos para o céu, se nós pertencemos a Cristo, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. E ele diz então, na segunda parte desse versículo 1 ainda, lá de Eclesiastes: e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos. Triste, não é? Mas não buscaram o Senhor, é claro. Quantas lágrimas do povo de Deus que é oprimido, tem sido opresso ao longo da história por sua fé bíblica, pelo seu testemunho bíblico. Aquele que sofre no Senhor, observe o que diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 7, versículo 17b. E limparei de seus olhos toda lágrima. Essas palavras são comoventes, não é? O Senhor, Ele conta as nossas lágrimas, diz um salmo, e guarda em seu odre, assim por dizer. Ele conta as lágrimas por conta da opressão pelo testemunho. Nossa fé, o Senhor conhece. Ele guarda isso em memória. Ele haverá de enxugar toda lágrima, embora nós tenhamos que passar por muitos desafios por causa de nossa fé. Pense na eternidade, esta vida tão breve, um fôlego, um sopro, um momento. Será que nós deveríamos colocar toda a nossa emoção aqui? Viver para o aqui, buscar descanso aqui, sofrer com o povo de Deus, sofrer por nosso testemunho no mundo. Há um galardão, queridos amigos, e mesmo aqui, e isso é tão maravilhoso, há um antegozo do céu, um antepasto do céu, porque nós experimentamos tanta consolação do Senhor, tanto do prover do Senhor, tanto das bênçãos do Senhor, que está a vida acima do céu. Deus limpará toda lágrima. Agora veja esse versículo 4, ainda em Eclesiastes, nós
Continuando na sequência. Versículo de número 4, essas palavras. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo inveja. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Bem, aqui ele passa a considerar o invejoso crítico, que o leva à cobiça, o invejoso que leva a cobiçar e que leva a oprimir. É um invejoso crítico, ele é chamado de um tolo, isto é, ele é um nécio, ele é um imprudente, porque ele é tão preguiçoso para trabalhar dedicadamente quanto o outro, não é? Que prosperou pela sua dedicação, de modo que ele age como uma pessoa que come a sua própria carne. Versículo de número 5. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Quem é esse tolo do versículo 5? Ele é o tolo do versículo 4. Ele diz no versículo 4, havia outro mal debaixo do céu que angustiava Salomão, não é? A destreza, pessoas que tinham grande destreza para produzir coisas, que se esforçavam em seu trabalho, era algo que ele via com frequência, que a pessoa que trabalhava com diligência, se empenhava em seu máximo, dentro da sua capacidade, do seu instrumental, e realizava uma boa obra de qualidade e destreza, ele era meramente invejado pelo seu próximo, em vez de ser apreciado e seguido no exemplo do seu próximo. Não é triste ver isso o tempo todo? Quando alguém se esforça para fazer o seu melhor, de uma maneira decente, correta, há uma tremenda inveja do próximo, e tal inveja o leva a desejar a perda do próximo, a fazer algo para que o outro seja rebaixado. Isso é chamado na Bíblia de oprimir o próximo. Assim, observe, esse versículo de número 4 e 5 e 6 não estão desconectados do versículo 1, 2 e 3. É a continuação do raciocínio. Se nós lemos rapidamente, parece estar desconectado. Mas não está, ele continua falando do mesmo homem. É o opressor, ele é invejoso, ele cobiça, ele é um tolo, nécio, e o resultado é grande fatiga para a sua alma. Veja, mais uma vez, o versículo de número 4, ele fala sobre destreza. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em todas as obras ao homem, traz ao homem inveja do seu próximo. Destreza. Deixa-me ilustrar isso. Veja no capítulo 2, versículo 21, que ele quis dizer sobre destreza. Ele diz, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, isto é, ele estuda, ele para, ele observa, conhecimento, ele checa, ele mede, e destreza, na hora de usar as mãos e as ferramentas, sabe como fazer. Contudo, deixará o seu trabalho, etc, etc. É isso que ele quer dizer por destreza. E aí ele diz então no versículo 4 do capítulo 4, também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras que o homem faz, traz a este homem inveja, a inveja de seu próximo. E ele podia ver com frequência que quando uma pessoa trabalhava com toda diligência, ela se empenhava no seu máximo, ela realizava uma obra de grande qualidade e destreza, era meramente invejado pelo seu próximo. Não havia um reconhecimento. Em vez de ser apreciado, seguido em seu exemplo, havia desprezo. Você se recorda de Marcos capítulo 15, versículo 10? Pilatos, ele notou que os judeus entregaram o Senhor Jesus a ele por inveja, não foi? Por inveja. Porque o Senhor Jesus lhes roubava as multidões. Porque o Senhor Jesus ensinava com a autoridade do alto e não como os escribas. Porque os sorrisos, os olhares, a atenção, a alegria, os aplausos da multidão era agora para com o Senhor Jesus Cristo. Os líderes religiosos estavam enfurecidos. E assim, quando eles entregaram sem qualquer acusação verídica Cristo a Pilatos, logo Pilatos notou. Assim, a inveja é algo que se nota, não é? Que eles haviam entregado Cristo a ele por inveja. Agora, é triste ver essa característica no ser humano, não é, amigos? Muito triste ver isso. É algo horrível, não é? A inveja, que leva à opressão, a fazer algo para diminuir o próximo. Mas é muito mais triste, penso eu, ver inveja entre cristãos. Quando um cristão desenvolve uma inveja aparente, ou melhor, do aparente sucesso de um outro irmão no que quer que seja, então busca possibilidades para diminuir a obra desse cristão. Como?
através de insinuações, criticismo inapropriado. É a marca de um ser humano imaturo quando ele não consegue apreciar o dom dos outros. Sabe por quê? Imaturo, porque na infância dele ou dela, ele queria ser tudo na vida. Ele queria ser um grande profissional, um astronauta, um jogador de futebol, um cantor, um poeta, uma pessoa que escreve maravilhosamente bem, um bom orador, etc, etc. E, obviamente, ele não consegue ser todas as coisas ao mesmo tempo. E assim, conforme ele cresce e começa a ver esse dom em outras pessoas, ele começa a desdenhar, porque ele não tem, não é assim. E isso é imaturo, porque ninguém consegue ser todas as coisas. Maturidade é reconhecer o nosso instrumental, nossa capacidade e limitação e o que nós fazemos de bem. E aí reconhecer o dom, a luz que há no outro, a luz que Deus deu para outras pessoas. E se alegrar com esta bênção de Deus na vida do outro. Mas ver inveja no meio de pessoas que receberam o Espírito de Deus é algo chocante. Queridos amigos, quando cristãos buscam possibilidades de diminuir a obra de outros, através de insinuações, criticismo inapropriados, nós agimos como tolos. Você percebe como há uma conexão de raciocínio entre esses 3 versículos? O opressor é um invejoso, que é um tolo. E aí no versículo 5 ele continua o raciocínio. Ele continua a falar a respeito da inveja, que leva à cobiça, que leva à opressão. Então eu volto a tocar. O tolo, que é o opressor, que é o invejoso, cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Se nós isolarmos este versículo, ele pode se tornar uma máxima, um provérbio, né? E dizer assim, bem, a pessoa que não trabalha vai morrer de fome e o resultado é que ele vai começar a comer a própria carne, né? Por não ter o que comer, na verdade. Isso pode ser usado como uma máxima, mas dentro do contexto do raciocínio não é isso que ele está dizendo. Ele considera o invejoso, crítico, como um tolo aqui, um nécio, imprudente. Por quê? Porque ele é tão preguiçoso para trabalhar dedicadamente quanto o outro que trabalhou no versículo anterior e prosperou com agilidade, dedicação, de modo que ele age como uma pessoa que come a sua própria carne. Por quê? Porque ele é indolente, ocioso para ganhar uma vida decente, de um modo reto, legal, honesto. E o que ele faz então? Bem, ele vive dos benefícios alheios, que corruptamente extraiu de outras pessoas. Seja pelo crime, seja pela opressão, seja pela artimanha, pela malandragem, não é? É o que nós vemos em todo lado hoje. Assim, ele vive de uma maneira corrupta daquilo que ele extraiu do outro, não da sua habilidade, do seu trabalho, do seu esforço. Agora, nós não deveríamos invejar uma pessoa assim, porque uma pessoa assim, ele come a sua própria carne. Isto é, ele é o seu próprio atormentador. Ele se consome, ele come a sua própria carne, ele nunca satisfaz o seu espírito, ele devora a si mesmo, ele define, a sua consciência o mata. Ele se torna uma pessoa cada vez mais medíocre. Veja Isaías capítulo 9, versículo 20, apenas um breve relance. Colher à direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda não se fartará, cada um comerá a carne do seu braço. Você percebe? Impiedade. Esse é o contexto. Veja o capítulo 49 de Isaías, versículo 26. 49 e 26. Diz assim, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com o mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Sempre que essa expressão comer a própria carne aparece aqui, é nesse sentido. Opressão traz como resultado punição, uma consciência culpada. E essa é a ideia, assim, nós não devemos ter inveja de uma pessoa assim. Ela se consome, ela não tem descanso, ela não tem paz, a sua vida se consome. E na sequência, desenvolvendo ainda, desdobrando ainda o mesmo raciocínio, no versículo 6, ele diz, então, melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Melhor é uma mão cheia
do que ter as duas cheias, mas cheia de dificuldade, cheia de aflição, cheia de problema. Isso é uma paráfrase do que Salomão diz lá em Provérbios 17:1. Observe Provérbios, volte um pouquinho aí, versículo 17, versículo 1. A paráfrase desse texto: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Observe o paralelo. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade. Um bocado seco. Na antiguidade, comia-se o pão, e o pão ele era embebido numa tigela com tempero, com ervas, não é? Nós vemos que o Senhor fez isso na ceia, na última ceia. O bocado da boca, da mordida, é um pedaço do pão, e ele é colocado no azeite de oliva, no tempero e comido. Mas aqui é um bocado seco, isto é, um alimento simples. Aqui não tem caviar, né? Não estou dizendo que seja uma coisa boa. Aqui não tem abundância, aqui é um bocado seco, é só o pão. Não há azeite de oliva, não há especiaria, não há presunto, não há queijo, não há etc. É melhor ter só o pão necessário, suficiente, com tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Volte lá ao nosso texto. Ele diz: melhor é uma mão cheia com descanso, com o suficiente, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Não perca a linha do raciocínio aqui. Descanso, isto é, tranquilidade, paz de consciência, por viver de um ganho honesto. Isso é o oposto, não é de comer a própria carne. Tranquilidade é o oposto de comer a própria carne. É o oposto de um trabalho ansioso por muito ganho, o oposto de um trabalho, ou melhor, de um ganho, que é o resultado da opressão, da mentira, do engano. Veja o versículo de número 8, há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho tem, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seu olho não se satisfazem, seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, enfado de ocupação. Esse homem não tem tranquilidade, ele não tem paz, ele vive para o ganho. E há um outro que não trabalha, que é o oposto desse, esse é um extremo, só vive para trabalhar. E há um outro que não faz nada, mas busca o ganho de maneira desonesta. Ambos se consomem. Lá em Provérbios capítulo 15, para nós fecharmos este raciocínio, no versículo 16, ele traz o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Provérbios 15, 16, melhor é o pouco com o temor do Senhor, isto é, ter pouco, mas ter uma consciência limpa, ter pouco o suficiente, porque o Senhor não deixará faltar, mas ter o temor de Deus, não pecar contra Deus, não ter uma consciência ferida, não ter que lutar contra a consciência de noite, no travesseiro. Melhor é a comida, é o pouco, com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Acaso alguém pode viver em paz depois de roubar, de tirar a vida de uma outra pessoa pelo ganho, de roubar um banco, de sonegar, de trapacear nas finanças? Caso alguém tenha, claro que não, porque é uma consciência dentro do ser humano e o Senhor não permitirá que o pecador desfrute totalmente do seu pecado com todo o prazer, tranquilidade e paz. Ele aciona a consciência que não dá paz. Para o ímpio, diz a palavra de Deus, não há paz. Melhor é a comida de hortaliça, um bocado seco, onde há amor, concórdia, respeito, do que o boi cevado e com ele o ódio, a desavença. É triste, não é? Veja o capítulo Provérbios 16, 8. Melhor é o pouco com justiça. Você percebe como ele está falando sobre o opressor, o tolo, o desonesto. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Quantas casas são abundantes de luxo, de bens, de fartura, mas como resultado da injustiça, da opressão? Você imagina que a consciência está tranquila, estão definhando, comendo as suas próprias carnes,
e haverá um momento de prestar contas. Bem, deixe-me concluir aqui. Queridos amigos, para o crente, o seu trabalho, o seu labor, o seu suor na obra do Senhor, a sua vida neste mundo digna, honesta, contentamento com o que tem, não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, diz essas palavras. 1 Coríntios 15, 58, e nós sabemos disso, não é? Nós sabemos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, isto é, permaneça em seu temor a Deus. Não inveje os tolos, não crie atalhos desonestos, não negligencie a tua vida com Deus, o teu chamado, o reino de Deus em primeiro lugar. Meus amados irmãos, seja firme, seja constante, sempre aumentando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E a palavra trabalho aqui é a palavra grega kopos. Não é o trabalho qualquer tipo, não. Essa palavra é usada em contexto de trabalho árduo, trabalho duro, trabalho do boi, quando ele sangra debaixo do jugo, trabalho do atleta que soa na lama, suor, sangue. Esse é o trabalho que não é em vão no Senhor. O trabalho esporádico de vez em quando, este é em vão, este não gera frutos. O sacrifício no Senhor gera frutos. O deixar algo para servir ao Senhor gera frutos. Portanto, isto é, diante de tudo isso, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes. Isso é perseverança dos santos. O crente persevera. O crente se mantém firme em seu lugar, no seu testemunho. E não só isso, ele não está estático, parado, sempre abundantes, aumentando na obra do Senhor, não diminuindo, queridos irmãos. Não diminuindo a obra do Senhor, aumentando na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não diminuindo, não dando descontos a si mesmo, não dizendo a si mesmo algo do tipo, eu já evangelizei 2 vezes, eu não vou evangelizar 3, não, esse mês. Eu já estive na igreja, hoje não, culto de oração. Já falei de Cristo, vou cuidar das minhas coisas. Não, queridos, abundando, aumentando e firme, não fazendo atalhos. Firme no Senhor, nosso Salvador já está voltando. O nosso Salvador está retornando às portas. Como é que nós vamos fraquejar no último minuto? Como é que nós vamos entregar e nos render quando a batalha está quase vencida? Permanecer firme no Senhor, servindo ao Senhor, sabendo que esse trabalho, suor, sangue, lama, é esse que não é vão. Esse, o dedicado, ele gera frutos, ele glorifica Cristo, ele permanece para sempre. Estas são as obras que sobem adiante de nós. Estas são as obras que nós levamos. O nosso trabalho que não é vão, algo que nos custa, algo que é dedicado, algo que é sacrificial. Esse não é vão, sim, é voluntário, mas ele é sacrificial. O Senhor conta esse. Bem, estas palavras são maravilhosas. Veja esse raciocínio, eu concluo aqui então. Depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei aos que já morreram mais do que os que vivem ainda, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do céu. Tão triste não é a esperança do cético, contrário, é a certeza do salvo. Ele tem consolador, ele tem consolador. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza traz ao homem inveja do seu próximo. O tolo cruza suas mãos, isto é, ele não anda em justiça, mas ele definha em sua consciência, em sua vida. Melhor a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Aqui está, meus queridos irmãos, a esperança do salvo, a certeza. Bem, eu concluo aqui. Salomão olha para este mundo como um homem natural, e a conclusão é triste, não é? Mas quando nós levantamos os olhos para cima, para o Senhor, aqui a grande certeza, grande esperança em Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é nosso maior tesouro, nosso maior prazer.
nossa maior alegria. Se ainda não é para você, você deve torná-lo, conhecê-lo servindo, conhecê-lo em comunhão com Ele, conhecê-lo estando no corpo de Cristo, unido a Cristo e ao seu povo, conhecê-lo com a esperança da vida eterna, escolhendo, decidindo, agindo à luz da eternidade e retorno do Salvador, conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a vida dentre os mortos.